Érico Martins. Alguns dos pontos trazidos por Benny Gantz, aí é importante também trazermos ao longo da história quem é esse personagem na política israelense. E em tela temos a imagem desse ataque a essa escola que deixou 148 mortos, também esse questionamento com relação a áreas civis que são atingidas, Américo. Carol, essa é uma entrevista importante, é uma entrevista que nos dá muitas informações sobre a situação no lado israelense e que tem alguns elementos que são muito críticos. E você destacou bem quase todos eles. Vamos lá, vamos dividir aqui esses pedaços. Em primeiro lugar, quem é o Benny Gantz? O Benny Gantz é um líder da oposição em Israel, líder do Partido Azul e Branco. É um líder centrista, como praticamente todos os políticos israelenses, foi um líder militar também, serviu inclusive como ministro da defesa do país. Ele conhece, portanto, muito bem as forças de defesa de Israel, conhece muito bem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, conhece muito bem a política e é um líder de oposição. Primeiro ponto. Isso mostra a unidade da população e dos políticos israelenses com relação a esse ataque. Eles têm muitas divisões internas, Israel é de fato uma democracia vibrante, tem muitos políticos como o Benny Gantz que são de oposição, que não gostam do Netanyahu, gostariam de estar no lugar e derrotar o Netanyahu nas eleições que nós teremos este ano. Essas eleições são parte da motivação desses ataques contra o Irã. Mas o próprio Benny Gantz elogia os ataques. Isso mostra como a oposição também está unida junto ao governo nesses ataques, nesse conflito com o Irã. Por quê? Porque os israelenses reconhecem o Irã como uma ameaça existencial contra o Estado de Israel. Então eles vão sempre se unir o máximo possível contra inimigos externos. Depois do conflito eles vão debater, como acontece em toda democracia saudável, as implicações desse conflito na política interna. Então, primeiro ponto, a oposição israelense está unida com o governo, em sua grande maioria, nesses ataques contra o Irã. O segundo ponto é que ele tenta minimizar o impacto eleitoral que isso vai ter em Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu construiu toda a sua carreira política em dois grandes pilares. Em primeiro lugar, negar o direito dos palestinos de ter o seu próprio Estado. Lembrando que o Estado palestino é crucial, a criação do Estado palestino é crucial para um Oriente Médio mais estável e mais pacífico. Mas o Netanyahu é contra a criação, trabalhou o tempo inteiro para sabotar a criação do Estado palestino. Por outro lado, sempre identificou o Irã, que era um dos financiadores, por exemplo, do Hamas, como uma ameaça existencial a Israel e sempre defendeu a eliminação da República Islâmica do Irã, a substituição do regime, e conseguiu convencer agora o presidente Donald Trump a tomar essas ações. Israel tem um papel fundamental nesses ataques, nessa crise, neste momento. Foi o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que, indo a Mar-a-Lago, tendo reuniões no final do ano, determinou e convenceu o presidente Donald Trump a abrir esses ataques, porque ele, Netanyahu, reconheceu que este é o momento de maior fragilidade da República Islâmica. Então, Israel é fundamental nesse processo. O Benny Gantz tenta minimizar o impacto eleitoral disso, mas ele sabe que o Netanyahu vai sair fortalecido desse processo com a morte do Ali Khamenei e especialmente se ele conseguir conter os ataques do Irã contra a população israelense. Se você minimizar esses ataques, o Netanyahu sai fortalecido para as eleições que ele, Benny Gantz, gostaria, obviamente, de vencer. E por fim, ele basicamente foge da questão quando a apresentadora Becky Anderson questiona sobre a morte de 148 civis, um ataque que aconteceu contra uma escola de meninas no Irã. Ele deveria ter tido uma posição bastante diferente, porque toda a indignação que é demonstrada contra a morte de civis tem que valer para qualquer país. A indignação que foi mostrada por aqueles ataques injustificáveis do Hamas contra civis israelenses e a indignação que o mundo inteiro, nós aqui inclusive da CNN, sempre relatamos, tem que ser demonstrada também pela morte dessas crianças, desses civis, um ataque injustificável que é um crime de guerra, que precisa ser investigado. Então o Benny Gantz, como um líder da oposição, como um líder responsável, deveria
ter tido uma posição muito mais crítica com relação a isso, e não simplesmente dizer que a população civil do Irã tem que ficar longe dos alvos militares. É responsabilidade dos militares israelenses e americanos garantir a vida dos civis e não atacar alvos civis, como aconteceu nessa escola. Esse é um incidente independente de toda a ditadura iraniana e do ódio que exista contra a ditadura iraniana. É necessário que o mundo demonstre indignação por conta dessas mortes de civis.